A BVO, ela ficou praticamente sem registros históricos e eu me lembro quando eu assumi a comodoria, tinha muito pouco material da BVO, até porque os arquivos eram arquivos antigos de papel, foram se perdendo ao longo do tempo, sobretudo quando uma vez a BVO saiu da Rua da Assembleia no centro do Rio e foi para um Palácio dos Esportes, que era uma coisa que foi criada no governo Collor, quando o Bernard Hasman, Bernardo Vôlei, era secretário nacional de esportes, ele teve uma ideia, a ideia era até boa, era criar um lugar onde todas as confederações recebessem uma sede e ali seria o Palácio dos Esportes. Só que o lugar que foi escolhido era o pior possível, a Avenida Brasil, perto daquele mercado São Sebastião, um lugar assim que era barra pesada pra caramba, um calor infernal. E aí as confederações mais pobrinhas foram para lá, mas ficaram traumatizadas. A da Vela, quando olhou aquilo, né, achou que era roubada, e então cedeu o espaço à BVO. E a BVO, então, que já era uma entidade que tinha dificuldade de fechar as contas, saiu da onde estava um imóvel alugado e foi para lá. Lá os bandidos entravam, né, e foram roubando tudo várias vezes. Destruíam os arquivos, tacava fogo, quebrava a porta, roubava monitor, e boa parte do histórico da entidade ficou por ali. E depois, então, a BVO saiu de lá e foi ficar na garupa da sede da FBVM, na rua Alcindo Guanabara, na Lapa. E ali também ficou uma pilha de papéis e pastas e o que tinha sobrado ainda. Então, a verdade é que quando vieram as gestões futuras da BVO, pouco tinha sobrado do passado. E qual foi a sua decisão, Lars? Quando você assumiu, foi quando você centralizou isso e começou a retomar esse caminho de Comodoros, que agora está com o Bayar Neto? Isso. Qual foi? A verdade, a BVO, muitos deram a contribuição a essa entidade, que é uma entidade vital para gerir e regulamentar a vela de oceano no Brasil, porque a natureza de associativa da BVO é diferente de uma classe normal. Você pegar uma classe como Laser, atualmente Ilka, Snipe, Star, o que for, Optimist, você tem uma associação internacional, uma classe com regras definidas, e você tem uma associação nacional representante dela, né? Ambas, a internacional subordinada ao World Sailing e a nacional subordinada à Confederação Brasileira de Vela. O oceano, a natureza é um pouco diferente, porque o oceano é a classe dos barcos, muitas vezes fora de classe, ou seja, o barco do one-off, cada um faz o seu barco, tenta competir em condições de certa igualdade um contra o outro, onde você tem que ter uma regra de handicap, né, um cálculo de um rating, e as regras são diversas, então existem regras locais, como a regra de Angra, tem regras regionais, como o caso de algumas regras na América do Norte, na Europa, na América do Sul, na Oceania, enfim, na Ásia. Você tem regras internacionais, algumas reconhecidas pela World Sailing, outras não. Então você tem organizadores de regata das mais distintas entidades fazendo, por exemplo, só o item regata Volta ao Mundo. Você tem a Volta ao Mundo, que é a The Ocean Race, você tem a Vendée Globe, você tem aquela outra dos multicasco lá, que acho que chama-se Júlio Verne, tem uma que teve agora há pouco tempo usando a regra IRC, cada um faz a sua. Então, é muito difícil de você ter dentro da mesma entidade todo esse universo da vela de oceano. Na vela de oceano você tem os barcos puro sangue de regata, tem os barcos de regata cruzeiro, tem os barcos de cruzeiro regata, tem os barcos meramente de cruzeiro, tem barco que quer participar de regata sem se associar a entidade nenhuma. Então você tem os veleiros clássicos, você tem os multicascos, então você tem os mini transat, tem tudo. Então a BVO sempre teve uma dificuldade de abarcar todo esse universo sob o seu guarda-chuva, a sua tutela.
Então é muito comum você ter uma contestação do cara que você viu no caso do Brasil. Há uma regra nacional para barcos de cruzeiro que é a RGS, que tem até uma associação, RGS, mas que sempre viveu à margem da BVO. Quando a BVO está numa relação boa com ela, há um respeito mútuo. Tem vezes que separa. Então, dessa contestação sempre veio muito a crítica, daquela crítica de varanda, poxa, a BVO tem que mudar, poderia ser diferente, mas para quem já passou pela BVO e sabe a dificuldade que é você tentar unificar a vela de oceano no Brasil, a gente passa a dar valor àqueles que deram tempo, né, dedicação por essa causa. Então, quando eu comecei a velejar na vela de oceano, foi quando eu mudei de Brasília para o Rio, Niterói, em 79 e 80. Eu lembro assim que teve uma gestão muito bem sucedida do José Roberto Braille, o pré, que hoje em dia é Comodoro, aqui do Yacht Clube Rio de Janeiro. O Almirante Osório era o diretor técnico, era o cara que emitia os certificados na época da regra IOR, né? Então, algumas boas gestões passaram pela BVO, marcantes, como a do próprio Pré, do Roberto Rocha Azevedo, nos anos 70, muito preocupado em garantir a participação brasileira em competições internacionais, com destaque para a Admirals Cup. E a BVO também passou por tempos difíceis, sobretudo quando as regras estavam em decadência uma regra, prestes a surgir a outra. Então, no final da regra IOR e no início da regra IMS, essa transição foi uma transição difícil a nível internacional e no Brasil. Então, a vela de oceano de regata perdeu o fôlego, foi atropelada. Então, as regatas mais festivas ganharam um espaço em cima dos circuitos de vela de oceano, como Circuito Rio, Ilhabela, Santa Catarina, Cone Sul. Depois a regra IMS perdeu fôlego para entrar a ORC. A ORC tentou dividir-se em ORC e ORC Club. Aí depois surgiu em paralelo a regra ORC e a regra IRC. Então, no Brasil, a flotilha esteve dividida entre ORC e IRC. Depois, na pandemia, parte do país adotou experimentalmente a regra VPRS, a regra lá de organização regional britânica. Então, isso sempre marcou muito o debate. Mas a verdade é que a vela de oceano tem que ter uma entidade normativa, e foi dentro desse espírito que nós participamos da gestão da BVO, ao bem da verdade que eu já tinha sido vice-comodoro da BVO anos atrás, quando o comodoro era o Ronaldo Cavalli, do Yacht Clube Guaíba, do Rio Grande do Sul. Teve uma gestão dele, eu fui vice-comodoro, e depois ele acabou renunciando porque ele estava distante, as polêmicas de sempre, e assumiu o Antônio Paes Leme. Então, eu tinha tido uma experiência inicial com a BVO, e quando eu mudei de Brasília para o Rio, na outra fase, que foi de 2010 para 2011, e comecei a participar mais ativamente de regatas, tinha o veleiro Stand By Me, depois veio o Tangará, e foi quando a gente pensou em assumir a BVO e dar, digamos, uma turbinada nela, porque ela estava no momento praticamente parada, com pouquíssimos associados, contribuindo, né? Ainda tinha uma dívida para acertar com a entidade internacional que era a ORC, né? Então, nesse momento, a gente juntou uma força-tarefa para assumir a BVO, deve ter sido em 2012, eu acho, provavelmente, e aonde eu fui comodoro, o Adalberto Casais foi vice-comodoro, o Torben também foi contra-comodoro, o Paulo Freire era diretor-secretário, a Cristina Frediani era diretora-tesoureira e o Pierre Julier foi diretor técnico, né? Então, ali foi um momento da gente tentar promover a BVO, quitar as dívidas. Na época, nós fizemos um rateio com os clubes para que pudessem contribuir e a gente tornar
a BVO de novo superavitária. Então, quitamos as dívidas com medidores, com a ORC, e voltou a funcionar. Então, a regra ORC e a regra IRC funcionaram em paralelo, porque tinha demanda para as duas em território nacional. Foi dada uma força para a vela dos veleiros clássicos. Foi implantada na região Nordeste a regra MOCRA para veleiros multicascos, né? O Hans Rutzler que ajudou muito nesse sentido. Então, eu fiquei uma gestão e meia, porque eu tinha assumido na metade do mandato do Alcino Moreira, e depois tive um mandato inteiro. E passei, então, a BVO para o Paulo Freire, que teve uma gestão, que passou para o Adalberto Casais, que passou para o Mário Martinez, que passou agora para o Baiaro Umbuzeiro. Então, a gente vê a BVO aos trancos e barrancos, mas é uma entidade que completa 70 anos, né? 70, não é isso? Sim, 70 anos. Em 2000. 70 anos. Então é bacana porque ela foi salva. Houve na época um movimento que achava que deveria abandonar a BVO e criar uma nova entidade. Só que ela tinha uma história, né? Uma história de uma entidade que foi criada para administrar a vela de oceano no Brasil, notadamente interagir com a Argentina, criando a Regata Buenos Aires-Rio, interagindo o Yacht Clube de Santos e Yacht Clube Rio de Janeiro, criando a Regata Santos-Rio. Então ela tem uma história nobre, o propósito dela é muito nobre, desde os fundadores, né? Pimentel Duarte, Leopoldo Gaia e aqueles que tiveram essa iniciativa de fundar a entidade. Lá você falou em Leopoldo Gaia, Pimentel Duarte. Nessas 7 décadas, é, assim, de bate-pronto para você, claro, pode faltar algum nome ou outro, mas assim, quais nomes e quais barcos você escolheria se a gente tivesse que fazer um ranking de nessas décadas, nas 7 décadas, pegando o período completo? Assim, de novo, sem injustiça, mas acho que o que te vem à cabeça? O representante 55, 65, 75 e assim por diante. O que você falaria, né, da vela oceânica brasileira que foram destaque nessas décadas? Olha, por ordem, de relevância e não por ordem cronológica, eu diria que o barco mais icônico, relevante da vela brasileira foi o Saga, né? Que o Erling Lorentzen era um apaixonado por vela, montou uma tripulação super competitiva que foi se renovando ao longo do tempo. Depois teve aquele barco icônico, o Sparkman Stephens 57 pés, feito no estaleiro Frans Maas, na Holanda, que era aquele Saga vermelho famoso. O barco ter sido vencedor na classificação geral da regata Fastnet Race, né? Até hoje a regata mais famosa do mundo, então foi um título único, né? Muito especial para a vela oceânica brasileira. Ele viria a ganhar a Fastnet outras duas vezes na sua divisão, na sua categoria, mas ganhou no geralzão. Então, isso foi, eu acho que um diferencial muito grande para a vela de oceano brasileira, que até então ia participar de competições fora do Brasil. Ali não, era a principal competição de vela oceânica do mundo, vencido por um barco de bandeira brasileira. Então, eu acho que o Saga, até pelo período longo que existiu, né, a tripulação do Saga, o Lorentzen como comandante, os feitos que ele teve não somente com o Sagão, mas aí Fastnet Race, mas ganhando Buenos Aires Rio, Santos Rio, correndo regatas na América do Norte, no Caribe, na Escandinávia, na Noruega. Eu mesmo competi com ele duas vezes com o Torben, a Ferder Race lá em Oslo, né? O cara era um absoluto apaixonado pela vela e pela vela de oceano e por aquele barco. Então eu acho que seria o barco de maior destaque. Mas o Vendaval do Pimentel Duarte, o Vendaval eu acho que é um barco muito icônico porque
primeiro que era um barco muito grande para a sua época, era um barco de 60 e poucos pés, numa época onde no Brasil, um Classe Brasil 40 pés chamava-se de grande. Olha, um barco de 40 pés. Então, o Vendaval era um barco enorme para a sua época e foi o barco que integrou Argentina e Brasil, foi o barco que criou a capacidade do Brasil se fazer representar na regata Buenos Aires-Rio. Então, os feitos, né, pela família Pimentel Duarte e o que o Vendaval produziu, então eu acho que foi muito importante para a fase inicial da vela oceânica no Brasil. Assim como os veleiros Cairu, Cairu 2 e Cairu 3, né, do Leopoldo Gayer, né, o Leopoldo foi um cara que fez muito pela vela brasileira. Se você parar para pensar, ele foi fundador do Veleiro do Sul, né? Ele participou da fundação do Jangadeiros em Porto Alegre, do Yacht Clube Guaíba, veio para o Rio de Janeiro, ajudou a fundar a EDN com o Roberto Bueno, então fundou a BVO, integrou o Yacht Clube de Santos com o Rio de Janeiro, era um cara, era um diplomata da vela e usava o seu barco para promover essa integração. Então acho que o Leopoldo Gaia também tem uma importância muito grande. E aí, com os anos se passando, o Eduardo Souza Ramos, né, é difícil de falar um barco, porque ele teve 30, 40, 50, sei lá quantos barcos ele teve, mas ele representou, digamos, a vela de oceano no seu nível mais alto, participando de competições internacionais, desde um Meldes 24 a um TP 52, né, nas regras IOR, IMS e IORC, ele participou de todas, né? Então, o Eduardo sempre montou um time muito competitivo, ganhou inúmeras vezes as principais competições nacionais, como o Santos Rio, como Semana de Vela, de Ilhabela, como o Circuito Rio. Então, acho que o Eduardo, o conjunto da obra dele é de muita relevância. E falar em vela de oceano brasileira também né, eu acho que deu ao Brasil um outro patamar de credibilidade ter participado da regata Volvo Ocean Race, né? Então, o Brasil 1, que não era um barco que estava velejando na costa brasileira, mas um barco que representou o Brasil numa regata tão importante quanto a regata Volta ao Mundo, a The Ocean Race. Então, ter um barco de nome brasileiro, de cores brasileiras, com tripulação metade ou um pouco mais da metade brasileira, e ainda terminar a regata, ganhar a etapa, subir no pódio final e promover grandes nomes da vela brasileira sob o comando do Torben Grael, mas você ter ali o André Fonseca, o Joca Signorini, o Kiko Pelicano, o Marcelo Ferreira, o Horácio Carabelli. Então, foi muito importante, assim, acho que um divisor de águas para a história da vela de oceano brasileira. Legal, e gerou um título depois, anos depois, né? Na edição seguinte, com o Ericsson, o Torben e o Horácio foram Comandando um campeões, né? barco de bandeira sueca. Sim, mas o título não tem como dizer que o Torben, seu irmão, fez história. Lars, para a gente terminar, 70 anos da BVO, completados agora nessa temporada de 2025. Para o futuro, né? Projetando os próximos 70 anos, eu acho que é muito tempo, né? Acho que tomara a Deus que a gente esteja aqui, mas é muito improvável que boa parte dessas pessoas daqui a 70 anos estejam. Mas eu queria que você falasse o que que a gente pode esperar, não daqui a 70, mas da próxima década ou das próximas 2 décadas que a gente consegue visualizar, né? O Brasil, o que que o Brasil deveria fazer, o que que a BVO na sua visão de futuro, poderia estar atrelada às tendências mundiais? A vela de oceano, conforme nós já falamos antes, ela tem múltiplas frentes, né, e de atuação. Então, nós percebemos hoje, por exemplo, a dinâmica. A própria The Ocean Race perdeu relevância frente a essa regata que está acabando agora, que é a Vendée Globe.
Então, a Vendée Globe usa os mesmos barcos praticamente da The Ocean Race, os IMOCA 60, onde pessoas velejam sozinhas, né, uma velejada autônoma, dando a volta ao mundo sem escalas, né, e batendo recorde de singradura de que os barcos tripulados faziam antes. Então, a vela de oceano está passando por uma transformação muito grande. Então, ao mesmo tempo que se valoriza o ultra high-tech, os barcos de fibra de carbono, com hidrofólios, né, com equipamentos eletrônicos e sensores capazes de produzir o cara dar uma volta ao mundo em solitário sem escala, em alta velocidade. Então, essa mudança é difícil de você incorporar à realidade da vela brasileira, mas ao mesmo tempo que você tem essa vela high-tech se desenvolvendo, os barcos sobre hidrofólios, você tem também uma valorização das classes convencionais. Então, você pegar o J-Class, né? Aqueles barcos classe J que foram da America's Cup do final do século XIX e início do século XX. A classe é uma classe, tudo bem, que para barões, milionários, mas a classe nunca foi tão grande. Então, ao mesmo tempo que se valoriza a vela high-tech, a vela tem um lado também da tradição, né, do clássico, do vintage, né, que tem uma imponência muito grande, uma elegância, do esporte da vela. Então, tem espaço também para a vela de oceano de cruzeiro, seja ela competitiva ou não, essas grandes regatas que tem juntando uma quantidade grande de barcos. Ou seja, a BVO tem que estar atenta a todo esse movimento, a representação de regra ou regras de rating no Brasil, sempre andando de mãos dadas em parceria com a Confederação Brasileira de Vela, ouvindo e respeitando, né, a opinião dos clubes, dos comandantes. Então, a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Criticar a BVO sempre foi uma coisa muito simples, você se eximir da sua responsabilidade, fala mal da regra de rating, ou da BVO, mas fazer a vela de oceano no Brasil acontecer, num país com tanta diversidade e com barreiras geográficas. Então, você tem, por exemplo, vela de oceano, né, barcos cabinados e de quilha fixa no Lago Paranoá, em Brasília, em grande quantidade. Então, você tem a vela oceânica no Guaíba, né, e na Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul. Você tem vela de oceano lá no Rio Grande do Norte, né? Você tem a regata Refeno, então na região nordeste do Brasil. Então há uma necessidade do Brasil manter o vínculo, a tradição, interagindo com os argentinos até hoje na regata Buenos Aires-Rio, que é uma regata que tem um desafio enorme. O Yacht Clube Rio de Janeiro, através da regata Cape Town Rio também, com o clube irmão lá do Royal Cape Town. Não é fácil, mas eu acho que tem que ter uma boa vontade da parte de todos e apoiar a BVO, criticar quando a crítica for construtiva, né, sempre tentando melhorar, mas a gente tem que aplaudir aqueles que dedicam tempo e às vezes dinheiro para poder defender uma causa comum que é a organização da vela de oceano no Brasil.